pelas nossas crianças, também pelas vidas, Senhor, que têm se consagrado para ensiná-las, ó Deus. Que abençoe essas irmãs, ó Pai, que essas crianças sejam sempre ensinadas, ó Deus, no caminho que devem andar. Que essa palavra que será ministrada no coração delas, ó Deus, possa germinar, ó Deus, e nós vemos os frutos, ó Pai, nesses coraçõezinhos. Pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Hoje eu sei que nós esperávamos ter mais gente na igreja, mas geralmente nesses feriados e dias festivos nossos, acaba sendo assim aqui na nossa igreja. Nós nem sempre temos todas as pessoas para receber a lembrança depois, né, mano? E eu sempre falo, não pode fazer mais, que de repente tem mais, né? Melhor sobrar do que faltar. Mas louvado seja Deus pela vida de você, mãe, que está conosco aqui hoje. Nosso coração realmente está muito alegre, feliz, porque hoje é um dia em que nós dedicamos esse culto, dedicamos esse dia para adorar o Senhor em gratidão pela vida de nossas mães, né? Irmãos, nós aqui não seríamos praticamente nada se não fossem nossas mães, não é verdade? Eu creio assim que, alguns falam assim que nós somos resumos das pessoas que nós convivemos, que vamos passando, né? Mas eu vou falar o resumo da minha vida em particular. Uma das pessoas realmente que mais me influenciou e continua influenciando foi a minha mãe. Então, assim, eu sei que vocês também. E sei que a família brasileira é influenciada muito pelas mães, tá? Os homens, os pais acham que mandam muitas vezes, né? Mas mandam muito pouco. Brincadeira, né? Não é essa questão, como o Tiago falou esses dias. Aqui a gente não quer saber quem manda, a gente quer saber quem ama mais. A verdade é que as mães muitas vezes estão mais dispostas a amar, né? De forma geral é isso. Nós vemos muitas vezes os homens não sendo pais e deixando, e as mães permanecem ali. Mesmo aquelas que não estão com uma comunidade cristã, permanecem cuidando dos seus filhos. Então assim, é o nosso louvor e a nossa gratidão. E a gente também tem que abaixar a cabeça toda hora que ela fala e fica brava com a gente. Com a minha mãe foi sempre assim e continua sendo sempre assim também em relação às demais mães que Deus tem colocado nas nossas vidas. Irmãos, quero partilhar com os irmãos nessa noite João capítulo 19. Evangelho de João capítulo 19, versículo 23 ao versículo 27. João 19, 23 a 27. A palavra diz assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. E partiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E juntos à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a casa. Amém? Irmãos, esse texto da crucificação de Jesus, nos últimos momentos da vida de Jesus, este último olhar de Jesus foi para a sua mãe. Diz o texto ali: e vendo a sua mãe. Este último olhar de Jesus é admirável. Por quê? Porque Jesus passara a madrugada sendo interrogado.
No decorrer daquela madrugada, ele havia sido humilhado e torturado. Não bastasse, ele recebeu 39 chicotadas. Suas costas estavam profundamente feridas. Mesmo ferido, forçado ainda a carregar a cruz. E esta pesava aproximadamente 55 quilos. Quando ele chegou ao Calvário, cravaram nos pulsos os pregos. Em seguida, colocaram o seu pé direito sobre o pé esquerdo e cravaram um prego. A cruz foi alçada à posição vertical e ali Jesus ficou na cruz. Permaneceu das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E ainda naquele momento ali, ele dirige um olhar para a sua mãe. Porque o texto nos diz assim: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado. Então nós vemos que ele olhou para Maria naquele momento. Instantes finais da sua vida sobre a terra, Jesus lança o seu último olhar e o último olhar recai sobre a sua mãe. É o que nós queremos refletir com vocês nessa noite. Porque Jesus, naquele momento, e isso era tão importante, porque naquele momento de dor, de sacrifício, o cansaço não impedia dele olhar para sua mãe. As dores não impediam de mais uma vez ele olhar para sua mãe. A morte iminente não impedia de ele olhar para sua mãe. A grandiosidade da sua missão, a salvação do mundo, não impedia dele parar para olhar para a sua mãe. O último olhar do filho, uma revelação de última hora, uma preocupação que ele teve ali com a sua mãe, porque ali estava o seu discípulo João, que eles chamavam de discípulo amado, e naquele momento ele disse para a sua mãe, Maria, mulher, eis aí o teu filho, e depois se dirigiu a João, o discípulo amado, João, eis aí a tua mãe. Naquele momento nós vemos então Jesus manifestando, embora toda a sua dor da sua missão, embora toda a sua grandiosa missão, olhava com um olhar, de certa forma, em cuidado com a sua mãe. Ou seja, naquele momento dizendo para ela, olha aqui, você tem um filho que continuará com você. Olha aqui, meu discípulo, você tem uma mãe que você deverá ter todo o cuidado, amá-la, ampará-la, como eu faria, sendo o meu discípulo. Então João passa e diz ali no texto também que ele, de fato, acolheu a partir daquele momento Maria na sua casa. Então o que eu quero refletir com vocês nessa noite é porque aqui esse texto me faz reportar ao texto do 5º mandamento, que diz assim, honra teu pai e a tua mãe. O último olhar de Jesus para Maria, para sua mãe, está implícito isso, que nós devemos honrar os nossos pais, que nós devemos honrar as nossas mães. E é a partir disso que eu quero refletir um pouco com a igreja nessa noite. Este olhar de cuidado de Jesus faz com que nós possamos, como sociedade, como família cristã, nós olharmos para as nossas mães. E por que um mandamento para honrar pai e mãe? A palavra de Deus nos ensina isso. E nos ensina isso dizendo justamente também que esse é um mandamento que faz com que as nossas vidas se prolonguem ao longo do tempo. Ou seja, o mandamento
do Senhor, por quê? Porque a importância dele, porque isso é o que faz com que uma sociedade seja sadia. É isso que faz com que o coração de um filho seja sadio. Quando nós honramos nossos pais, quando nós honramos a nossa mãe. Quando Jesus estava com este olhar, e Deus, quando fala do do quinto mandamento, ele fala justamente com a importância, porque sabia das lutas que muitas vezes passa a família. Não precisava das ciências humanas vir dizer o quanto é intrincado os relacionamentos, muitas vezes familiares, os relacionamentos das pessoas umas com as outras, de pai e mãe, de filho com mãe, porque Deus já estava falando aqui, honra teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque sabe que, na verdade, para que se tenha uma construção de uma personalidade sã, nós temos que ter um bom relacionamento com os nossos pais. E aqui hoje especificamente falamos das mães. Construção de uma personalidade sadia, uma espiritualidade sadia, passa por nós honrarmos as nossas mães, honrarmos nossos pais. Deus sabia que educar filhos é um processo marcado por muitas vezes por tensões e até por ações e por momentos dolorosos. E a honra é o fato de que nós, filhos, estamos reconhecendo a necessidade de nós nos submetermos aos nossos pais. Por que o mandamento honra teu pai e a tua mãe? Primeiro, porque não há pais perfeitos. Não há pais perfeitos. O mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe. Não diz assim, honra teu pai perfeito, tua mãe perfeita. Não. Honra teu pai e a tua mãe. A honra ao pai e à mãe é honra ao Senhor também. Quando estamos nos submetendo aos nossos pais, honrando os nossos pais, nós estamos honrando o nosso Deus. Então, olhe para a sua história de vida e analise como está sendo o seu relacionamento, de repente, com a sua mãe. Você está honrando a sua mãe? Está olhando, de repente, somente para os defeitos das suas mães? Tá? Então, é importante nós lembrarmos disso. Honra teu pai e a tua mãe. Né? Honre a condição de mãe, a condição de pai. Nem sempre, como nós falamos, eles são perfeitos, mas eles estão numa posição que Deus colocou eles na nossa vida. Então, filhos, honrem seu pai e a sua mãe. Pais possuem fraquezas, mas também, mesmo diante dessas fraquezas, eles assumem posições que são até equivocadas, muitas vezes, mas não fazem isso diretamente ligado ao mal de seus filhos, mas fazem por suas próprias fraquezas, porque não deixam de ser homens e mulheres. Mas eles são, diante de Deus, nosso pai e a nossa mãe, e nós temos que honrá-lo. Devemos honrar pai e mãe, porque o modo como eu me relaciono com os meus pais afetará a minha vida com todos os demais que eu relaciono. Se nós não nos relacionamos bem com os nossos pais, se nós não honrarmos nosso pai, a nossa mãe, isso vai afetar os nossos relacionamentos com os demais. Quantos e quantos casais que acabam muitas vezes desfazendo seus casamentos porque um dos cônjuges trouxe na sua bagagem relacionamentos não resolvidos com seus pais. E aquilo trouxe consequência muitas vezes naquele casamento. Por isso, a importância de que nós possamos entender que honrar pai e mãe vai gerar, sim, saúde para nós. Uma vida espiritual saudável, de relacionamentos afetivos saudáveis. Então, não é segredo que muitos passam por lutas justamente porque não resolveram isso nas suas vidas. Tá? Ficaram requerendo perfeição dos seus pais, não entendendo muitas vezes os seus pais. Tá? Algumas pesquisas têm revelado que pessoas que convivem bem com seus pais ficam menos estressadas e lidam melhor com as pressões naturais da vida e com os relacionamentos interpessoais. Filhos que sentem-se amados por seus pais, que se relacionam bem com seus pais,
se relacionam bem também depois com os seus pais. Isso não isenta de nenhum problema, mas se lida melhor com os problemas, com as situações. Daí então a promessa, que até para que se prolongue teus dias sobre a terra, quer dizer, a promessa é justamente essa: vamos viver mais porque nos relacionamos melhor com as pessoas, somos menos estressados, somos menos irados, não carregamos cargas sobre nós que nós não podemos carregar. Por quê? Porque nós amamos os nossos pais, porque nós honramos os nossos pais. Como então nós podemos de fato honrar pai e mãe? Ou seja, o mandamento de honrar pai e mãe não possui prazo de validade, então ele continua sendo para nós. O quinto mandamento continua valendo. O Novo Testamento ele revigora, na verdade, este mandamento. Então, quando criança, eu honro meus pais ou minha mãe, sendo o quê? Obediente e respeitoso. Então você é filho, e você pai e mãe que tem criança ainda, ensine seus filhos já a começar a honrar, ou seja, respeitando você, sendo obediente a você. O apóstolo Paulo diz assim: filhos, isso é, crianças, obedecei vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então a Bíblia fala muito clara quanto a isso. Você está sob o teto de seus pais, você está sobre ali os cuidados dos seus pais, você tem que obedecer aos seus pais. Por isso também, mães, eu sei que o coração de mãe é muito grande e tolera um monte de coisa, Então assim, eu vejo mães que muitas vezes os filhos estão fazendo uns negócios errados, e a gente fala assim: não, mas o fulano, a mãe já sai de arrumar uma desculpa para ele, para incluir, para coisa. Que mãe é mãe, isso alguns. Mas aprendam a ensinar com que eles respeitem, que eles obedeçam, principalmente criança. Criança tem que aprender a obedecer ao pai e à mãe. Você tem que ser referência de fato para ele. Nós vimos aqui hoje a Jolie, Estava filmando aqui, não estava? Vocês viram isso aqui? Prestaram atenção? Quem é que faz isso aí? A mãe dela. E ela estava fazendo igualzinho. Eu fui lá e até comentei com a Lourdes, Porque assim, eles veem nós. Então assim, nós temos que lembrar que nós somos exemplos para os nossos filhos. Como nós falamos aqui, somos imperfeitos, mas somos exemplos. E outra coisa, especialistas dizem que na geração de agora, a gente tem que lutar, porque não é muito tempo que nós vamos ser heróis dos nossos filhos. Talvez até uns 10 anos de idade hoje, e daqui a pouco já começa a entrar outros heróis, e que não são heróis, na verdade. São coisas que a mídia, o mundo, está vendendo para eles. E de repente você já não vai ter mais a influência que você tem quando eles são crianças. Por isso, ensine-os a obedecer você, mãe e pai. E pai, ensine seus filhos a obedecer a sua mãe. Então, se o filho vem para você, fala: o que sua mãe falou? Tá, ela falou, tá falado. Se está errado ou não, se ela depois a gente vai conversar, mas agora obedeça a sua mãe. Ensine esses valores. Ensine, porque essa é uma forma de filhos estarem honrando pai e mãe. Então, se você já está maiorzinho, não esqueça disso também, Já está com 8 anos, 10 anos, é criança ainda, 12 anos é criança ainda, mas já dá para entender melhor. Então, obedeça sua mãe, obedeça seu pai. Quando jovem, eu honro meus pais, aceitando-os e apreciando-os. Veja, criança é obedecendo, jovem continua obedecendo, mas aumenta um pouco mais ainda. Jovem, adolescente e jovem, aumenta um pouquinho mais ainda, tem que apreciar os seus pais. Tem que aceitar os seus pais, porque nós sabemos que tem aí os conflitos de geração, e é natural realmente que isso aconteça. Porém, não é porque você é uma nova geração que seus pais estão totalmente ultrapassados. Você precisa aceitar os seus pais. É isso que a palavra está falando. Você vai honrar teu pai e tua mãe aceitando, respeitando outros, no sentido de apreciá-los por tudo que eles estão fazendo de bem para você, de bom para você. Então,
é importante nós firmarmos isso como jovens diante do Senhor. Que não basta só você vir para a igreja, não basta você aprender as coisas se você realmente não colocar em prática. E a prática é o momento que você obedece, é o momento que você se submete e que você aprecia o que o teu pai e a tua mãe têm feito para você. E hoje eu estou reportando, né? O que as nossas mães, ou seja, aqui a intensificação o dia hoje é da mãe. Então, honrar os pais significa aceitar, reconhecer, por exemplo, biologicamente, que Deus usou eles para trazer você ao mundo. E mais ainda, depois, para adotar você. Porque tem muitas vezes pessoas que Deus usa para trazer o outro ao mundo, mas elas abandonam os filhos. Então você ainda reconheça isso, que essa pessoa decidiu adotar você. Esse pai, essa mãe decidiu adotar você. Então reconheça isso, aceite isso como bênção de Deus, porque é isso que vai fazer com que você prolongue seus dias sobre a terra. Então não importa o fato em que muitas vezes você está entrando em desacordo, porque seu pai já não fala a língua que você está querendo, a tua mãe não fala as coisas ali atualizadas, mas ele e ela são seus pais, e você deve aceitá-los. Então, honrar os pais significa ouvir o que eles têm a dizer para você, mesmo que você até possa discordar, mas faça isso com amor e com respeito, mas ouça o que os seus pais têm a dizer para você, ouça o que tua mãe tem para dizer para você. Isso vai ser bênção na tua vida. Isso vai ser bênção para a tua vida. Então isso significa para o jovem, é assim que o jovem vai estar honrando o pai e mãe. E não somente o jovem, mas aqueles que já estão mais adultos agora. É a mesma coisa. Estar honrando a nossa mãe, nossos pais nunca deixam de ser. E nós devemos estar olhando dessa forma. Os pais são aceitos também quando nós, como filhos, estamos dispostos a perdoá-los. De repente, você só tem a agradecer pelos seus pais. Não tem nenhuma lembrança, mas de repente teve momentos conturbados na sua vida. Talvez o seu pai, a sua mãe fizeram coisas que magoaram você. Mas está no momento de você perdoá-los. É assim que você vai honrar o seu pai e a sua mãe. E como eu disse ali atrás, já disse anteriormente, eles não são perfeitos, eles são seu pai. Não fala para honrar pai perfeito, mãe perfeita. Por isso você precisa exercitar sim o perdão. Se tem ótimos relacionamentos, agradeça muito a Deus. Mas talvez seja momento de você pedir perdão ou exercer o perdão também em relação a eles. Então, honrar pai e mãe significa perdoá-los pelos erros que muitas vezes eles podem ter cometido. Aprecie também o esforço feito por eles. Criar filho não é uma coisa fácil. Aliás, a sociedade está mostrando isso. Porque a sociedade, à medida em que elas estão desenvolvendo, o que acontece? Os casais passam a parar de ter o quê? Filhos. Por quê? Porque não é fácil ter filho. Se fosse todo mundo, ia ter os montes. Mas não é fácil ter filhos. Por isso, criar filho exige abnegação, exige privação, muitas vezes até de dinheiro, de conforto, por exemplo. Aí eu pergunto para você, filho que está aqui comigo hoje, você que está me ouvindo aí na internet, quando foi que você apreciou o que seu pai, ou nesse dia específico, que a sua mãe fez por você? E você, olha, falou isso. Nossa, mãe, eu aprecio os esforços que você tem feito por mim, a abnegação que você tem feito por mim, admiro tudo que você fez por mim, muito obrigado. E faço isso não de vez em quando, não só no Dia das Mães. Dia das Mães é só para a gente lembrar que a gente não pode esquecer das nossas mães, mas é todos os dias que devemos lembrar de ser grato. Então, faça isso com frequência, isto fará bem
não só para o coração da sua mãe, para bem para o seu coração também. Isso vai abençoar a tua vida para que você viva dias longos sobre a terra. Essa é a promessa de Deus. Aprecie também até o sacrifício feito por eles. Alguns anos atrás, a revista Veja revelou que os pais na classe média desembolsam cerca de R$ 1.600.000 do filho do nascimento até o final da faculdade. Por filho. Veja muitas vezes o sacrifício material que pais muitas vezes faz para com os seus filhos. Então aprecie o sacrifício que os seus pais fazem por você, como filho, como jovem, como adulto. Muitas coisas foram canceladas nas suas vidas, opções foram canceladas porque ele fez a opção de ter você, porque ele fez o compromisso de continuar cuidando de você. Mais ainda, ele vai continuar cuidando, ela vai continuar cuidando de você o resto da vida. E quando adulto, eu honro meus pais pelo valor e pelo cuidado que eu ofereço para eles. Então, quando adulto, porque quando você é criança, quando você é jovem, ainda você se relaciona com aquela coisa um pouco do interesse, né? Eu vou fazer porque meu pai vai fazer isso, minha mãe vai fazer aquilo. Já quando você é adulto, você não relaciona mais pelo que teu pai e tua mãe faz para você, mas sim pelo que o valor, porque ele é o teu pai, porque ela é a sua mãe. E isso vai ser expressado de que forma? Através do cuidado que você tem com ela ou com ele. Timóteo fala assim, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala: honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa. Então, Paulo está ensinando aqui que, de fato, os filhos são responsáveis pelos seus pais. E quando chega lá na velhice, quem tem que cuidar dos pais são os filhos. Tem que zelar, ter todo o cuidado dos pais. Agora, de que forma vai ser isso? Vai ser de forma mais adequada, que você vai poder expressar realmente o valor que eles têm para você e o cuidado que você deve ter em relação a eles. Então, essa é a religião pura e verdadeira, quando nós cuidamos de fato daqueles que cuidaram de nós a vida toda. Então, o último olhar de Jesus ensina nós a honrarmos os nossos pais. Mas o último olhar de Jesus também é dirigido justamente, e eu volto novamente a isso, dirigido para quem? Para a mãe. Então eu quero falar algumas coisas assim para concluir essa nossa reflexão para vocês, mães, diretamente para vocês, mães. Comecei esse sermão chamando a atenção que Jesus olhou, seu último olhar foi para Maria, sua mãe. Procurei aqui construir um olhar a partir do mandamento de honrar pai e mãe, mas aqui algumas palavras para vocês, mães. Ora, ser mãe é respeitar o caminho de cada filho. Eu sei que é difícil, mas isso que estava acontecendo com Maria ali aos pés da cruz. Quando ela estava ali aos pés da cruz, ela passa a entender que cada filho é único para uma mãe. E daí, muitas vezes, até melhor do que o próprio pai, ela percebe esse caminho. Mas o caminho de cada filho, ela aprendeu ali com Jesus que o caminho em que ele estava trilhando, a missão que ele estava trilhando, ela tinha que deixar com que ele concluísse. Mas que ela estivesse com o coração despedaçado ali naquele momento. Então, os evangelhos contam que à medida que o caminho de Jesus ia sendo revelado, Maria ia guardando todas essas coisas em seu coração. Ia guardando tudo aquilo que ia acontecendo com Jesus. É assim o coração da mãe, né? Cabe muita coisa, tanta coisa, e era o que estava acontecendo com Maria ali. Quanta coisa cabe de fato no coração de uma mãe. Cada gesto do filho, cada palavra, cada reação. E ali Maria guardando todas essas coisas no coração. Mas também aprendeu a saber que
Cada filho tem seu caminho e a gente tem que aprender a respeitar esse caminho como mãe e dar continuidade e deixar a missão acontecer. Ser mãe, então, é compreender que cada filho tem seu caminho e é entregar o caminho de cada filho a Deus. Quando nós olhamos para aquela situação toda de Jesus, de sofrimento ali, naquela luta, como seria estar o coração de Maria no momento daquele aos pés da cruz? Acho que ela não queria de fato fazer com que seu filho fosse tirado dali, mas ela olhou para toda aquela missão e aquilo que ela vinha guardando no coração, e sabendo que o filho tinha o seu caminho, e ela ali fez justamente o que? Entregou o seu filho nas mãos do Pai, nas mãos de Deus. Então, como deve ter sido difícil, mas ela entregou. Então é isso que cabe a você como mãe também. Mesmo diante da luta, da dificuldade, muitas vezes do filho saindo de casa, do filho crescendo, amadurecendo, são várias fases aí, cada mãe deve entender e interpretar o seu, mas tem que entregar nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Os nossos filhos são herança concedida por Deus a nós. Estão sob os nossos cuidados, mas eles pertencem a Deus. Então, entregue o caminho de seus filhos a Deus. Maria fez isso ali naquele momento, por mais que doesse seu coração naquele momento. Mas eles pertencem a Deus. E por último, ser mãe é ir até o pé da cruz pelo filho. Ali diante da cruz, Maria sabia o que significava a profecia que Simeão, há mais de 30 anos atrás, disse para ela, naquele momento, que uma espada iria traspassar a sua alma. Ali ela estava vendo a profecia sendo cumprida naquele momento. Mas ela estava aos pés da cruz. De forma ali providencial, Maria mostrou o lugar que uma mãe deve estar todos os dias. Aquela mãe que procura respeitar o caminho de cada filho, que está tentando entregar o caminho do filho na presença do Pai. É no Calvário, nos pés de Jesus, é que nós vamos encontrar de fato o caminho certo dos nossos filhos. É um conforto para vocês mães que estão aqui, porque toda vez que nós chegamos nos pés do Calvário, aquele que está ali, ele conhece o que passa no coração de uma mãe, porque no seu último olhar, ele olhou justamente para aquela mãe e teve a preocupação com ela, dizendo para aquele discípulo amado: eis aí a tua mãe, cuide dela, esteja com ela. Então, com certeza, faça também, mãe, faça essa entrega sempre. Vá, procure sempre diante das suas lutas, diante dos seus desafios, vá ao pé do Calvário, porque toda vez que você for ao pé do Calvário, Deus vai ver você. Deus vai ver a sua angústia, Deus vai ver a sua luta, Deus vai ver a sua alegria, enfim, Deus vai ajudar você a carregar essa cruz, a sua missão de ser mãe. Então, quero convidar nessa noite que todas as mães se coloquem de fato aos pés da cruz. E ali Deus vai olhar para você, Jesus vai olhar para você e vai ajudar você nesse caminho de ser mãe, nessa missão de ser mãe, que é tão maravilhosa para cada um de nós que somos filhos aqui que temos. Então, louvado seja Deus, que Deus te abençoe, e nós queremos, nessa noite, honrar e agradecer a Deus pela sua vida. E eu vou fazer justamente isso agora. Vou convidar as nossas mães que venham à frente, porque nós vamos orar com vocês neste momento e dar graças ao Senhor pela vida de cada uma das nossas mães. Então, todos vocês que são mães, venham aqui na frente. Vou pedir que a Beatriz, que está lá atrás, que é uma filhona, pegue uma cesta que tem aí, que tem umas lembrancinhas que nós vamos dar para as nossas mães, e aí vamos orar pelas nossas mães, agradecendo por tudo aquilo que elas são para nós. Venham aqui à frente. Louvado seja o Senhor. Venham aqui. Aí eu vou pedir os filhos,
os homens que estão aí, que vão pegar, vem aqui à frente e ajudar a gente a distribuir as nossas lembrancinhas aqui para as nossas mães. E pode vir. Então nós estamos aqui, as nossas mães, louvado seja o Senhor. Aí, filhos, venham, peguem. Lucas, vem aqui pegar uma lembrancinha para dar para a mamãe. Aí depois ajude a distribuir para as mães que não estão com seus filhos aqui, mas que também são nossas mães. Dá um abraço na mamãe. Aí agora ajuda a distribuir mais lembrancinha para as mães. Vamos dar os outros filhos aí que estão aí. Deixa eu pegar aqui uma lembrancinha da família que está pertinho aqui meio. Está pertinho de mim. Parabéns, viu? Deus abençoe a mãezona que você é. E agora a avó já também. Mãe 2 vezes. Muito bem. Louvado seja Deus aí pelas nossas mães. Todas receberam? Lembrancinha? Tem mais mães lá no fundo? A Valéria está lá. Então tem que chamar lá. Chama lá para o nosso filho. Só a Valéria que está lá no fundo. Então, nós queremos agradecer a Deus, né, pelas nossas mães. Deixa eu ficar de frente para vocês. Então nós temos aí essa lembrancinha, né? É uma lembrancinha simples, mas assim, por outro lado, tudo que nós damos para vocês, de fato, não vai dar para assim, expressar todo o amor que nós temos por vocês, né? Por a importância que vocês são nas nossas vidas. Mas essa é uma lembrancinha que ajuda a adoçar um pouco mais a vida de vocês. Não tem muito açúcar, né, amor? Mas ajuda a adoçar, né, a vida de vocês, e vocês recebam de fato aí com muito carinho, né? Porque é com muito carinho que a igreja está refletindo esse momento na vida de vocês. Todos chegaram? Tá, a Valéria? Ok. Tá. Nós estamos com... Muito bonito, ficou a fotografia aqui, né? Ali. As mães. Não quer descer? Não, tá bom. Daí a gente entrega depois a lembrancinha da Valéria. Irmãos, vamos ficar em pé, homens? Vamos estender as nossas mãos, orar pelas nossas mães e dar graças a Deus pela vida de cada uma delas. Pai querido, nós queremos orar em nome de Jesus. Queremos te agradecer de todo o nosso coração pela vida das nossas mães que aqui estão, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, estendendo a sua mão sobre elas, ó Deus, e abençoando-as, Pai, de tal forma que elas sintam realmente, ó Deus, que são alvo da sua graça e da sua misericórdia, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, o quanto muitas vezes é difícil ser mãe, ó Deus, mas sabemos também, ó Pai, que o Senhor ama elas acima de tudo, e nós, ó Pai, como filhos também amamos, ó Pai. Nem sempre sabemos reconhecer isso e pedimos perdão, ó Pai, em nome de Jesus. Mas nós oramos, ó Pai, para que todos os filhos realmente convertam seus corações às suas mães. Aqueles, ó Pai, que precisam se alegrar, se alegrem, Senhor, mas aqueles também, ó Pai, que precisam perdoar, que se perdoem, ó Deus. E agora, neste momento, nós queremos reconhecer o valor dessas irmãs que estão aqui. São mães valorosas, ó Pai, que amaram seus filhos, cuidaram seus filhos, ó Pai, cuidam e vão continuar cuidando até o fim da sua existência, ó Pai, até quando o Senhor chamar a cada uma delas, ó Deus. Mas em nome de Jesus, ó Pai, que elas façam isso, Senhor, com muita alegria, Senhor, sem peso em suas vidas. E que nós, filhos, ó Pai, tenhamos a alegria de nos submeter a elas, ó Pai, amá-las, honrá-las e respeitá-las, ó Deus. Receba, Senhor, a oração da tua igreja, Senhor, e abençoe cada uma delas. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vocês podem se abraçar também, depois vocês podem voltar para cá, né? Deus abençoe, sintam-se abraçadas. Eu vou abraçar essa mãe aqui e sinto todas as demais abraçadas. Bem, obrigado, amor.